Fala galera, então hoje eu quero falar sobre a principal estratégia de estudos que me levou a ser aprovado entre os primeiros colocados nas provas de R1 e R3 aqui em São Paulo, no IANSP. E essa técnica é a prática com questões. Só que não é da forma jogada que você conhece. Existe uma estratégia, existe um racional para que você aproveite melhor essa forma de estudar e, consequentemente, eleve o seu resultado. E eu sei que você está cansado de saber que praticar com questões é importante. Se eu for procurar qualquer coisa sobre estratégia de estudos, vão te falar para você utilizar metodologias ativas e que a prática com questões é uma forma de você tornar o seu estudo mais ativo. Só que aqui eu quero esmiuçar um pouco mais, eu quero ir um pouco mais profundo e te mostrar na prática como você pode otimizar o seu tempo fazendo questões e trazendo mais resultado para o seu estudo e, consequentemente, para as suas provas de residência, porque é nisso que a gente está falando aqui. Então a primeira dica que eu quero te dar quando você estiver fazendo questões é você registrar tudo. Bernardo, como assim registrar tudo? É você metrificar o que você está fazendo, ou seja, quantas questões você está fazendo, de quais assuntos, quais são os temas, grande áreas / temas, né? Qual o percentual de acerto. Por quê? Porque muitas vezes a gente se encontra perdido no nosso estudo sem saber o que a gente já domina e o que a gente não domina. Ou pior, beleza, seu percentual às vezes está baixo em cirurgia geral, mas ele está baixo por conta de quais temas? Quais temas estão puxando esse percentual para baixo? E assim, quando você tem esse dado, quando você tem essa informação, que vem através, principalmente com a prática, com questões, você consegue ser muito assertivo na organização da sua rotina, priorizando aqueles assuntos que você precisa estudar mais. Então a primeira dica que eu quero te apresentar é essa: metrifica tudo, registra tudo, seja no Google Docs, ou aqui na mentoria a gente utiliza uma plataforma própria, mas o importante é você ter esses dados na mão, ok? O segundo ponto é o seguinte: quando você estiver fazendo as questões ali na prática, uma dúvida que surge, direto me perguntam lá no Instagram, e se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar ele aqui, ó, @BernardoPreste. Me segue lá que tem muito conteúdo bom de estudo, estratégia, produtividade, com quem já viveu o que você quer viver, que é a preparação e ser residente lá na frente. E uma coisa que sempre perguntam lá, toda caixinha que eu abro fazem isso: Bernardo, eu devo corrigir as questões após finalizar cada uma delas, ou eu devo fazer em bloco e só corrigir no final? Vantagens e desvantagens existem para os dois lados. Só que o que você precisa entender, e eu vou te mostrar como eu fazia. Quando eu estava estudando para as provas de residência, eu gostava de corrigir as questões após cada uma delas. Primeiro porque o meu raciocínio estava muito fresco, eu sabia qual tinha sido minha dúvida, qual tinha sido minha dificuldade naquela questão. Então eu ia no comentário de forma muito mais direcionada, para buscar resolver aquela dificuldade. Quando você faz um bloco inteiro de questões, a chance de você esquecer, por que eu marquei isso mesmo? Qual foi minha dúvida? É muito maior. Além disso, existe a chance de você procrastinar e não corrigir as questões. E não adianta você não corrigir as questões. Aquele conhecimento que vem dos comentários é muito importante. Então, corrija as questões logo após você fazer. Essa é a minha sugestão. A desvantagem desse lado é que você, vamos dizer assim, você enviesa um pouco o seu percentual de acerto. Ou seja, como você vê um comentário e já entende a resposta, se uma questão logo em seguida cobra esse mesmo assunto, você acertou, porque você viu recentemente o comentário. Mas, na minha opinião, o custo-benefício de você corrigir cada uma delas ainda é vantajoso, ok? Então, a gente finaliza essa parte de como corrigir as questões aqui. E aí eu quero deixar um último recado sobre quando ler os comentários. Também é uma dúvida que é bem frequente. Será que você deve ler o comentário de todas as questões, esses vídeos, dependendo de como é o banco de questões que você utiliza? De todas elas? E, na minha opinião, não, você não deve ver o comentário de todas as questões. Eu acho que você só não deve ver os comentários das questões que você acertou e não tinha dúvida. Por quê? Mesmo aquelas que você acerta, mas teve dúvida, aquela dúvida, às vezes em um contexto diferente, pode ser responsável por um erro futuro. Então é importante pegar esse conhecimento, entender o porquê é uma alternativa e não outra.
Então, na minha opinião, você deve ver os comentários de todas as questões, exceto aquelas que você acertou e não teve dúvida. Essa você pode pular, o comentário, o vídeo. Ah, mas Bernardo, será que eu não tenho um conhecimento novo lá? Será que eu não vou aprender mais alguma coisa? Pode ser até que sim, mas se você viver nessa neuro de que você precisa ler tudo, você precisa fazer tudo, você não vai conseguir dar conta. Não dá para estudar tudo para a prova de residência, não dá para dar conta de todas as apostilas, todas as aulas, todos os comentários, todos os vídeos, senão você enlouquece, você não vai fazer nada bem feito. Então o nosso estudo tem que ser direcionado para o nosso nível de conhecimento. E quando você faz esse filtro, ou seja, você entende se você acertou aquela questão porque você realmente sabia, ou se você acertou porque ficou em dúvida, ou foi um chute, você consegue direcionar melhor quais aquelas que você precisa ou não ver o comentário. Fechou? Então obrigado por você ficar comigo até aqui, espero que tenha ajudado. Boas questões, bons estudos e boa prova!